Vou botar para gravar. Estamos gravando, pessoal. Comportem-se. Tá bom? Agora, dou um share screen. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso, viu, gente? Share screen. Aqui. PowerPoint. E agora eu dou um tela cheia aqui, né? É isso, né? Vamos lá. Aonde que eu dou tela cheia aqui? Aqui. Beleza? Estão vendo aí? Muito bem. Bom, gente, hoje, então, nós vamos... hoje é o nosso último encontro, né? Passou rápido, hein? Essas 6 semanas. E a gente vai dar uma arrematada falando aí sobre questão de oportunidades, como a gente assim, viabilizar oportunidades, como a gente lançar sementes de oportunidades, né? E não apenas ficarmos aí na expectativa ou aguardando, como sermos proativos em relação às oportunidades, porque é comum o cristão falar assim, Deus, né, me coloca pessoas no meu caminho, e às vezes Deus está colocando as pessoas estão lá escancaradamente, né, na nossa frente, precisando ouvir a mensagem, querendo ouvir a mensagem, e a gente não percebe, tá? Então, hoje eu queria falar um pouquinho, encerrar falando sobre isso, sobre essa proatividade em buscarmos oportunidades de comunicar e algumas estratégias nesse sentido, tá? Então, o primeiro ponto é justamente a gente aqui. É a gente ser proativo realmente. A primeira palavra de ordem é essa, é você ter o evangelismo, ter o comunicar a palavra, né? A gente já viu isso na semana, acho que retrasada, quando a gente falou sobre o testemunho. Você ter o seu testemunho, lembra dos testemunhos, né? Então, o testemunho, o seu testemunho de vida, os seus testemunhos específicos, você ter isso na ponta da língua, você estar preparado para compartilhar a qualquer momento, com pouco tempo, com muito tempo. Essa é a primeira coisa, para você ser proativo é você ter a mensagem pronta, né? Mas a gente já falou sobre isso, se você não assistiu nesse dia, você pode entrar lá e encontrar lá no canal do YouTube, tem lá o playlist, tá lá gravadinho, você pode ver novamente ou ver pela primeira vez, se você quiser, né? Mas agora eu queria falar sobre algumas estratégias para que a gente consiga levar esses testemunhos, essa palavra com mais eficácia. E como eu disse agora há pouco, não fique apenas esperando algo acontecer, né? Eu acho que tem alguém querendo entrar, deixa eu ver. Admite all. Aí. Beleza? Tá entrando todo mundo? Então não ficarmos esperando a coisa acontecer de uma maneira passiva, né? Então que nós sejamos ativos, que nós sejamos proativos, no sentido de ir realmente para cima, no bom sentido, buscar levar essa mensagem, buscar levar a palavra para as pessoas, tá bom? Inclusive, assim, em ambientes em que a gente tem influência, né? Então, a Letícia lá no banco, a Cassiana lá no trabalho, né? Na escola, a Cassiana dá aula, por exemplo, tem todos aqueles alunos, né? O Saulo tem lá os colegas da torre, tem os pilotos, tem essa galera toda que ele vai ter contato vez ou outra. Cada um de nós tem grupos de pessoas que só nós podemos alcançar, que só nós temos esse alcance, né? Essa penetração aí no bom sentido. A gente consegue chegar a essas pessoas que outros não podem. Então, os alunos da Cassiana, só ela tem esse alcance a eles. Eu não tenho, né? Agora, os meus funcionários, eu tenho o alcance. Os meus vizinhos, eu tenho o alcance. Mas eu não tenho alcance sobre os vizinhos do Saulo, nem os vizinhos, né, da Joyce, Simone Joyce, né? Então, a gente precisa ser proativo, a gente precisa ir para cima, levar a mensagem, levar a palavra, buscar essas oportunidades de comunicar. Então, eu quero dar 3 estratégias bem simples e depois nós vamos abrir para conversar e eu quero ouvir de vocês as suas dúvidas, né? Eu e o Saulo, a gente conversou um pouco sobre isso, a gente ouviu de vocês quais são seus questionamentos, dúvidas, a gente tem um tempo para falar sobre isso também, tá bom? Então, enquanto eu for falando, você já pode ir anotando aí, dúvida de hoje, dúvida da semana passada, dúvida da sua vida inteira, aproveita para a gente ter um tempo depois para falar sobre isso, tá bom? E sugestões também, é claro. Bom, a primeira estratégia, gente, para a gente semear oportunidades, eu até
Acho que podia mudar o nome aí, em vez de buscando oportunidades, semeando oportunidades. Então, a primeira estratégia para a gente semear oportunidades é uma estratégia muito legal que a gente usou bastante, que a gente usa bastante há alguns anos, né? E que eu aprendi quando a gente implantou o sistema de células lá na IPI, muitos anos atrás, que era o conceito de oikos, né? O que é o conceito de oikos? É um conceito de você ter um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas por quem você ora, pessoas por quem você intercede. Então, você identificar e orar por pessoas que você quer alcançar. Então, a primeira ação que a gente precisa ter quando eu quero evangelizar alguém, né? Outro dia, acho que a Simone falou que é evangelizar seus pais, né, Simone? É isso? Então, a primeira coisa é orar por eles. Primeiro ponto, comece orando. Mas orando assim, insistente e consistentemente. Então, eu vou, né, se você tiver o seu quartinho ou se tiver a sua agenda, eu falo que a gente sempre deve ter uma agenda de oração. E aí você coloca na minha agenda, eu tenho lá o oikos, né? Quem são as pessoas por quem eu estou orando especificamente para conversão? Então, eu deixo separado isso, tá? Então, eu estou orando pela saúde da Cris, estou orando pela questão financeira de uma pessoa, né, pelo casamento de uma outra pessoa, pelo relacionamento de outra pessoa, mas eu tenho aquela listinha do oikos, que são as pessoas que eu desejo, que eu gostaria muito que conhecessem a Jesus. E que eu estou me colocando à disposição de Deus para que Ele me use nesse processo. Se Ele quiser, se Ele desejar me usar, eu estou à disposição. Lembrando, né, eu coloquei aí João 16, 8 a 11, que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai trazer esse convencimento. E às vezes a gente vai na pessoa querendo convencê-la, e aí o filtro fecha, às vezes até você perde a amizade. Né? Eu estava comentando com alguém essa semana, né, cara? Não lembro quem que foi, dos meus parentes lá na Alemanha, que se você falar de Jesus para eles, eles se ofendem de tal maneira que eles rompem com você. Eles rompem, é muito sério, assim, eles não querem conversa. Eles ficam ofendidos se você falar de Deus, falar de Jesus para eles. Então, o que eu posso fazer por eles? Orar. Orar insistentemente, consistentemente, né? E é interessante que a gente precisa ter essa lista para você lembrar dessas pessoas, não é? Não deixar por acaso, não deixar assim, quando eu lembrar, não, eu preciso ter essa listinha, eu preciso fazer isso de forma intencional. Tá? Eu estava dando uma olhada nas orações de Paulo, né? E eu achei bem interessante, eu vi ali no Novo Testamento, talvez eu esteja errado, mas eu acho que Paulo menciona 21 orações, tá? E dessas 21, só uma ele faz por ele mesmo. 20 são pelos outros. Uma é por ele. Uma ele fala, pedia a Deus que tirasse o espinho, meu espinho da carne. E Deus ainda falou não. E Deus ainda me falou não. Né? Mas 20 são por outras pessoas. São pelas igrejas, são pelos irmãos, são pelos parceiros de ministério. Né? Então a gente vê um exemplo de Paulo muito claro. E aí ele mesmo chega em Efésios 6:8 e fala assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E aí ele fala assim, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore por todos os santos. Eles falam, então é para orar só pelos santos. Não, não, não. É para orar por todo mundo que é santo, que você quer que seja santo, que você quer que alcance a santidade. Então, ore por todos. Jó 16, Jó fala um negócio que eu achei muito legal também. Ele fala assim, o meu intercessor é meu amigo. Olha que legal isso. O meu intercessor é meu amigo. Aquele que intercede por mim é um amigo. É um amigo, porque essa pessoa está dedicando tempo, está dedicando fé, está dedicando convicção, amor por mim. Né? Domingo eu falei sobre a gente amar o próximo. Né? Então, quando você ora por alguém, você está declarando amor sobre a vida dessa pessoa. Porque você quer que ela seja alcançada, você quer que ela seja salva. Isso é sinal de amor, isso é uma demonstração de amor. E Jó fala, o meu intercessor é meu amigo. E aí eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Quantos amigos você tem? Pensou? Você ora por eles? Consistentemente?
insistentemente? Alguns, né? Alguns a gente lembra, outros não. Então, que tal você pegar a sua lista de amigos, pegar a sua agenda e fazer uma seleção lá? Aqueles que são cristãos, eu oro para que eles tenham uma vida cheia do Espírito, para que eles alcancem maturidade, que eles alcancem santidade. E aqueles que eles não são cristãos, que eles conheçam Jesus. Comece a orar pela sua lista de amigos. Você não sabe quem evangelizar? Pega a tua agenda, pega a tua lista de contatos lá do Google. Você vai ter lá alguns centenas de nomes lá para você começar a orar. E falar, Deus, eu vou orar por todo mundo aqui. Agora o Senhor abre a porta e vamos ver quem que aparece aqui. Vou lançar o anzol. A ideia é bem essa, gente, é ser pescador de homem. Como? Lança o anzol, ora por todos e vamos ver quem que vem e pega a isca. Quem Deus vai colocar lá para morder a sua isquinha, né? Timóteo fala para a gente orar pelos reis, pelas autoridades, por aqueles que estão em posição de poder, para que a nossa vida seja tranquila. Olha só. E às vezes a gente está amaldiçoando, né? Falando mal e detonando, né? Mas deve orar também, né? Ou só orar, né? Também só orar, tá bom? Que mais? Olha só. Lá em Timóteo 2, 1 a 2, né? Aí vem Samuel. Samuel fala um negócio que essa preferia não ter lido. Porque, para mim, Samuel chuta o balde. Quando ele diz assim, longe de mim esteja pecar contra o Senhor e deixando de orar por vocês. Deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e é direito. Então, Samuel está falando o seguinte, espera aí. Se eu não orar por essas pessoas, eu estou pecando. Eita! Sério isso, né? Isso está em 1 Samuel 12, 23. Eu ia mandar os versículos para vocês, mas eu estou com a tela cheia e não vou conseguir. Depois eu mando lá no WhatsApp, tá? Eu mando o resumo lá no grupo do WhatsApp. Mas Samuel fala, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Né? Então, assim, é algo muito sério. Por quem que você está orando hoje? Quem está na sua lista de oração? Né? Lembra de Paulo, 21 orações, só uma é por ele mesmo, 20 são pelos outros. Né? Será que a gente está pecando por não estar orando por pessoas? Será que Deus está esperando da gente essa atitude de oração? De colocar as pessoas diante do altar dele e clamar pela misericórdia, clamar pelo perdão, clamar pela graça, pela transformação, pela salvação dessas vidas? Né? Eu acho que sim. Então, é algo para a gente pensar. Primeira coisa, eu quero alcançar alguém, comece a orar por esse alguém. Ah, mas eu não tenho ninguém. Poxa, primeiro que eu duvido que não tenha ninguém. Assim, se você olhar para a sua agenda, Deus vai te mostrar um monte de gente. Tá? Às vezes você fala assim, mas não tem ninguém. Então você ora para Deus colocar alguém. Senhor, me dá uma pessoa por semana aí para eu compartilhar. E vai começar a aparecer gente. Vai ser o porteiro, vai ser o lixeiro, vai ser alguém que vai aparecer na tua porta pedindo alguma coisa, vai ser alguém que você vai encontrar na rua, eu não sei. Mas Deus vai colocar pessoas. E aí você ora por essas pessoas e você começa realmente a interceder por elas. Para que o Espírito Santo vá lá e a convença do pecado. Convença da necessidade de algo mais, né? A necessidade de um Salvador. Bom, esse é o primeiro ponto e o mais importante. Nós precisamos orar pelas pessoas. Essa precisa ser a nossa primeira estratégia. Oração. Colocar a vida das pessoas diante de Deus. Depois, uma outra estratégia que eu gosto muito, que eu acho muito importante, é a dos ambientes relevantes. Tá? Que é a gente imaginar assim, qual seria um ambiente confortável para eu desenvolver um relacionamento com alguém e nesse relacionamento eu apresentar Jesus para ela. Tá? A gente falou outro dia, não lembro que dia que foi, sobre o evangelismo relacional. O evangelismo relacional ele acontece quando eu desenvolvo um relacionamento com alguém. Lembra que a gente falou sobre isso? Eu desenvolvo um relacionamento agora com os olhos na eternidade. Então, eu estou fazendo uma amizade, estou desenvolvendo uma amizade, mas eu estou pensando na eternidade dessa pessoa, estou olhando além. Né? E dentro desse relacionamento sincero, honesto, eu vou comunicar a vida de Cristo para essa pessoa. Tá? Então, qual seria um ambiente relevante, um ambiente confortável? Tá? Um almoço, de repente, eu até botei o exemplo, né? Um pedal, eu tenho feito alguns pedais aí, estou começando a pedalar, mas eu estou com os olhos focados na eternidade de uma certa pessoa. Que tem pedalado comigo, que tem ido comigo, né? E que não é cristão,
e que eu entendi assim, esse rapaz já veio em casa uma vez, quando ele veio em casa eu vi que ele não ficou confortável, ele não ficou à vontade, e aí eu entendi, em casa não é um ambiente, em casa não vai dar certo. Mas eu percebi o seguinte, quando eu vou pedalar com ele, o cara se arreganha, ele não se abre, ele se arreganha. Ele fala de tudo, ele conta de tudo, ele fica muito confortável. Então, o pedal é um ambiente relevante para essa pessoa. É um ambiente onde eu posso chegar ao ponto de falar de Jesus para ele, de comunicar a vida para ele. E a gente fez um pedal nessa última terça, inclusive tomei um tombo, eu me ralei todo, olha o estado do meu braço. E mas eu percebi assim, é um ambiente que essa pessoa se sente à vontade, que ali eu posso comunicar com ele, eu posso conversar com ele, né? E isso tem tudo a ver com aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, que a gente já falou lá atrás também, né? Fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, se eu precisar pedalar, eu vou pedalar. Se eu precisar correr, eu vou correr. Né? Lógico, não vou fazer coisas ilícitas, não vou fazer coisas ruins que me desviem da fé, que me desviem de Deus. Mas aquilo que dá para eu fazer, que eu posso, aqueles passos que eu posso dar na direção de alguém, eu vou dar, enquanto eu puder, é claro. Né? Mas olhando para quê? Para a eternidade dessa pessoa. Então, pensando no ambiente relevante. E aí, eu vou conversar com outras pessoas que me ajudem a criar esse ambiente, que me apoiem. Assim, eu vou com reforços, né? Porque eu não quero ser sabe, aquele agente secreto. Aí você chega num lugar, tem 20 não cristãos lá e você querendo evangelizar alguém. Aí você tá ralado, aí você não, aí você é meio que voto vencido, né? Então, por exemplo, esse rapaz do pedal tá indo o Sandro comigo, né, Simone? E tá indo o Rogério comigo e o outro rapaz. Então, nós estamos assim, 3-1, 3 cristãos com um não cristão. Mas é uma estratégia. Vamos desenvolver intimidade, vamos construir um relacionamento bacana. Para ele ver, primeiro, crente não morde, crente não é aquela coisa horrorosa, que, né, cheio de preconceitos, ninguém pediu meu dinheiro, ninguém me acusou de nada. Estamos desenvolvendo um relacionamento bacana, conversando e tal. E, eventualmente, eu creio que vai chegar num ponto da gente conseguir comunicar Jesus para ele. Nós vamos ter essa abertura, tá? Por quê? Porque é um ambiente relevante. Um exemplo muito legal disso, gente, vocês podem ler depois, que é um texto bem longo, é o discurso de Paulo ao Deus desconhecido, quando Paulo está em Atenas, né, e ele fala para os atenienses, né, e ele usa o quê? A cultura dos atenienses, o local de adoração dos atenienses, assim, é o local que eles estão mais confortáveis no mundo, eles estão lá de boa, eles estão falando, filosofando, e Paulo vem e fala na linguagem deles, tem uma abordagem impecável, é sensacional a maneira com que ele comunica. E ele, assim, ele não se corrompe, ele está naquele lugar de culto de outros deuses, mas ele não se corrompe aos outros deuses, ele não se molda aos outros deuses, ele fala do nosso Deus, mas numa linguagem que aquelas pessoas compreendem perfeitamente e de uma maneira muito confortável. E muitos aceitam, inclusive alguns líderes. Outros, né, chacotam dele, dão risada dele, saem e tal, mas alguns aceitam. E há pessoas que se convertem, inclusive alguns líderes locais, né? E outro ponto que eu acho muito importante nesse momento, e no próximo que eu vou falar, nessa e na próxima dica, que eu vou falar também, é quando Tiago, né, irmão de Jesus, fala o seguinte, lá em Atos 15, ele fala, não devemos pôr dificuldade aos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não conhecem a Jesus. Então, a gente não deve pôr dificuldade aos que estão se convertendo a Deus. E, às vezes, a gente põe dificuldade. Porque quando você quer que a pessoa vá para um ambiente que ela se sente desconfortável, ou ela vá numa reunião que você sabe que não vai ser compatível com ela. Então, eu estou evangelizando uma pessoa, quer trazer essa pessoa para Jesus, e fala, vamos numa reunião, mas é uma reunião de oração, e só vai ter oração, e a pessoa nem sabe orar, e ela nunca orou, e ela vai ficar muito deslocada. Né? Ou vamos sei lá, numa assembleia, eu lembro lembra, Sandra, quando você e Jorge foram a primeira vez lá na EPI, e foi um desastre, porque veio um pastor que nem era pastor, era um presbítero, e ele era de Maringá, e o culto
foi assim, não foi longo, foi gigantesco. Eu lembro até hoje, a Sandra falou assim, olha, mas 11 horas a gente vai embora, né? Porque eu tenho compromisso às 11. Eu falei, não, até umas 11, 11h15 e acabou. E o bendito do culto acabou meio-dia, porque esse cara não parava mais de falar. Lembra disso, Sandra? E esse cara, para piorar, ele começou a lavar a roupa suja da igreja. Mas ele falou tanta coisa, assim, dos podres da igreja e Falei, meu Jesus amado, o pior dia do mundo para levar um convidado na igreja, porque o cara resolveu lavar a roupa suja, falou até não querer mais, estourou o tempo assim assustadoramente, o culto deveria acabar ali 11h15, 11h20, acabou, era mais de meio-dia, né? E a Sandra, eu lembro que a Sandra ficou assim, né? Mas depois deu tudo certo, né? Tá a Sandra aí, né? Então acabou dando certo, né? Mas glória a Deus por isso. Mas foi um momento horroroso, foi um ambiente totalmente irrelevante, porque eu também não tinha como eu adivinhar, né? Que o cara ia fazer aquilo naquele dia. Mas, enfim, a gente não pode pôr dificuldade, né? A gente tem que simplificar, facilitar. Então, por isso é importante a gente criar essa estratégia, pensar como que eu alcanço, qual é o melhor ambiente para eu alcançar essa pessoa, aonde que ela vai estar confortável, onde que ela não vai se sentir intimidada ou confrontada nesse momento, né? Aquela questão que a gente já falou também, então a questão do pecado, então a questão do se o cara fuma, se o cara bebe, se o cara, enfim, comete esse ou aquele problema e tal, né? Assim, a gente não é o momento para a gente entrar nesses confrontos, né? Então você tem que criar um ambiente onde a pessoa se senta à vontade para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra. E por último, da minha parte, a gente pensar em uma outra estratégia, a estratégia do hall de entrada. A gente sabe que muita gente detesta a igreja, né? Não vai à igreja, não gosta de conversão à igreja. E, infelizmente, lembro o dia que a gente falou sobre o testemunho, né? Tem muita gente dando um testemunho péssimo por aí, né, as flor de lis da vida e outros tantos, né, outros tantos que falam coisas e fazem coisas que atrapalham pra caramba. Então, quando a gente fala assim, vem para a igreja, vem num culto, eu, por exemplo, nem gosto de usar muito a palavra culto, prefiro usar celebração, encontro. Podem ver nos meus posts, sempre falo assim, venha para o nosso encontro, venha para a nossa celebração. Por quê? Porque eu estou pensando no convidado. Quando você convida uma pessoa, vem para um culto, o cara, culto, já parece coisa de seita, né? Já traz aquela carga de formalidade. Não, é um encontro, é uma celebração, é um momento que a gente vai ter juntos, né, e tal. Então, por quê? Porque as pessoas têm essa rejeição. Então, a gente precisa pensar no hall de entrada. O que é o hall de entrada? É aquele ambiente preliminar, um primeiro ambiente onde a pessoa vai chegar e ela não vai ter essa carga de formalidade, ela não vai se sentir desconfortável, né? E esse hall, como a gente viu no slide anterior, precisa ser relevante também. Então, eu tenho que fazer algo conectado, algo pensado, né? Esse rol, ele pode ser, aqui no caso já estou falando mais de algo na igreja, algo que a igreja precisa pensar, uma estratégia da igreja, né? Onde as pessoas estão cientes, estão preparadas, estão prontas para receber, né, o seu convidado, tá? E nesse momento, se houver uma palavra, a gente espera que haja uma palavra, é importante que haja uma palavra nesse rol de entrada, algum tipo de palavra, ela seja nas palavras de Paulo, agradável, né? Paulo fala lá em Colossenses 4, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, uma palavra agradável, uma palavra temperada, uma palavra com sabedoria, né? E a gente tem alguns ambientes de hall de entrada na missão. Não são muitos, mas nós temos alguns. Então, nós temos o Café 45, que é um ambiente dos homens. Nós temos o Café com Elas, que é um ambiente das mulheres. Nós temos o Now, que é um ambiente mais genérico de música, né? E nós temos o Rush, que é um ambiente, vamos dizer assim, multitarefa, né? Porque ele já engloba não apenas o hall, ele é hall de entrada no que diz respeito aos jogos, às brincadeiras e à música, mas ele já é um ambiente de cozinha, né, de intimidade, quando vai para os grupos.
mas acaba funcionando como um hall de entrada também, porque é um ambiente que você pode convidar um adolescente para chegar lá e, chegando lá, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir abraçado, não vai ter aquele peso, aquela formalidade, é um ambiente bem tranquilo, né? Mas a ideia do hall é a gente sempre ter na manga essa carta, porque eu estou evangelizando alguém, né? Vamos supor, um vizinho, mudou um vizinho aqui, eu começo a conversar com essa pessoa e ele gosta da conversa, eu vejo que ele se interessou e ele se tornou uma pessoa curiosa a respeito do assunto. Para onde que eu levo ele? Talvez ele não esteja pronto para ir para uma celebração de domingo. Se ele estiver pronto, ele vai aceitar meu convite, beleza, ele vai no domingo e ótimo, glória a Deus. Mas muitas pessoas, não, elas têm uma rejeição. Né? A gente teve um amigo, né, Carla, lembra do Nelson? O Nelson, por exemplo, era um caso assim, ele vinha na minha casa, eu fazia discipulado com ele, na verdade eu fazia o discipulado com ele na casa dele, e ele vinha na nossa célula em casa. E ele ficou assim por uns 2 anos, né? Mas ele não ia na igreja, ele tinha um bloqueio com a igreja. Ele tinha um problema seríssimo com a instituição igreja. Então a igreja para ele era a nossa casa. Então ele vinha aqui. E a gente chegou num ponto que eu falei assim, quer saber, eu não vou ficar insistindo para ele ir na igreja, porque não é essa a questão. A questão é ele estar inserido no corpo. E ele está inserido no corpo, ele está buscando, ele está crescendo, mas ele tem um bloqueio, ele não... Né? Eu entendi assim, não sou eu a pessoa que vai levá-lo a romper esse bloqueio. Então, não entendi que era o meu papel. E foi muito bom, porque ele acabou tendo um câncer no cérebro e acabou falecendo muito rápido, né? A gente batizou ele na casa dele, né? E acabou sendo muito bom, porque assim, ele não fechou o filtro em momento algum, a gente continuou, enquanto ele estava lúcido, né? A gente continuou. Então, mas o que era esse ambiente? A nossa casa acabou sendo esse hall de entrada para ele. Acabou sendo esse ambiente onde ele conseguia chegar sem se sentir constrangido, né? Sem se sentir cobrado. Mas aqui ele foi discipulado, aqui ele foi acompanhado, até que, né, Deus levou ele. Tá? Então, a gente precisa ter esse discernimento. Tem pessoas que você chega e fala, vamos na igreja comigo? Vamos, beleza, vamos lá. Beleza, o cara está pronto. Outros vão dar mais trabalho. Então, nesses que estão distantes, a gente precisa ter esse cuidado, né? Ter essa estratégia de pensar, bom, qual seria esse ambiente relevante? Qual seria esse hall de entrada, esse primeiro ambiente que eu poderia levar essa pessoa? Encaixa no café, encaixa no café das mulheres, encaixa no rush, ou, de repente, eu marco uma reunião com outras pessoas, combino com alguém, olha, vamos fazer com quem essa pessoa se daria bem. Ele gosta de avião, então eu vou chamar o Saulo para essa reunião, porque o cara gosta de avião, o Saulo é controlador de tráfego aéreo, vai dar liga. Né? Mas eu combino com o Saulo antes, eu falo, Saulo, vou convidar um amigo meu, o cara gosta de avião, estou evangelizando ele, estou orando por ele está no meu IPOS, tal. Vamos fazer um hall de entrada para esse sujeito. Vamos fazer um ambiente relevante para esse sujeito. Vamos marcar aí uma pizza, vamos combinar um café, alguma coisa, e eu vou trazer essa pessoa, ele vai conhecer o Saulo, vai conhecer o outro e tal, e assim vai quebrando esse filtro, vai baixando, né, esse filtro afetivo, essa rejeição em relação à igreja, até que o cara chega a um ponto de tomar uma decisão, de conhecer Jesus, e aí, quem sabe, ele frequentar a comunidade. Gostaria de ver acontecer. Né? Então, como eu disse, a história do Nelson, às vezes não é o que acontece, mas é o que a gente gostaria, né? A gente quer ver todo mundo junto. Tá bom? Então, essas são 3 estratégias, gente, muito simples, que eu creio que todos nós podemos utilizar. Né? Primeiro, o oikos, é orar pelas pessoas, lembrar das pessoas, colocar em oração, né? E estar aberto realmente para quem Deus colocar no nosso caminho. Tá? Segundo, pensar num ambiente relevante, criar um ambiente, ser proativo, criar esse ambiente confortável. Né? E o terceiro, pensar em hall de entrada, como que a gente introduz a família da igreja, a dinâmica da igreja para essa pessoa, né? Sem jogá-la lá de cara num cultão, numa celebração, ou pior, né? Uma lavagem de roupa suja, como eu coloquei a Sandra uns 20 anos, 30 anos atrás aí, né? E que foi bem assustador para mim. Bom, beleza? Eu vou abrir aí para perguntas. Deixa eu dar um stop share aqui.
E aí eu queria abrir para vocês, para a gente comentar sobre isso que eu falei, ou sobre temas das semanas anteriores também, que vocês possam querer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, tá bom? Não só sobre esse de hoje. Se alguém quiser falar sobre hoje, beleza. Sobre as semanas anteriores também, tá? Então, eu vou abrir agora um de cada vez, por favor. Só vou pedir assim, gente, bastante objetividade, tá bom? Para a gente não estourar o tempo ou não estourar muito o tempo, né? Mas gostaria que todos que quiserem falar possam falar, tá? E enquanto vocês vão pensando aí, eu vou pastear aqui, vou colar e colocar aí no chat os versículos que eu mencionei, tá bom? Vamos lá, um de cada vez. Quem quer falar? Eli? Oi. Eu. Pera só um pouquinho, Sandra. Só um minutinho. Antes da Sandra, eu já te dou a palavra, Sandra. Mas, Tá ó, eu bom. queria dar um exemplo da reunião do Sérgio. Tá? A gente já comentou aqui que o Sérgio, às quarta-feiras, faz um jantar na casa dele, né? E que ele convida todo mundo para lá. Que tipo de ambiente que é esse? O que é esse jantar? Vamos ver, me digam. Onde que esse jantar se encaixa? De tudo isso que eu falei. Um de cada vez. Ambiente relevante? Ele é um ambiente relevante e um hall de entrada. Um hall de entrada, sim. Essas são as duas coisas. Porque ele criou um jantar. Quem não gosta de ir num jantar? Sim. Boca livre. É. Jantar grátis. Comida grátis. Né? Comida boa. E é um hall de entrada, porque tem uma estratégia por trás. Claro. Tá? Tem uma estratégia, quer dizer, vai ter uma pequena reflexão, vai ter um momento de oração, mas não é aquele ambiente engessado, não vem com aquele peso de um culto, não vem com, sabe, ninguém é constrangido a nada, ninguém é obrigado a falar, ninguém é obrigado a orar em voz alta, primeira vez que chega lá. Você quer matar um visitante, fala assim, ó, cada um agora faz uma rodinha e ora. Pô, você matou o cara, por exemplo. O cara que nunca foi na igreja, nunca aceitou Jesus, você manda ele virar para o lado e orar com a pessoa que está do lado dele. Você acabou com o cara levanta e vai embora ou se esconde debaixo da cadeira, porque, meu, você entende? Então lá no Sérgio não tem isso, né? Você chega lá, é tranquilo, né? Aí vem um velho careca lá, traz uma reflexãozinha e tal. Perceberam? Então vai lá, Sandra, pode falar. Então, Eli, é difícil para mim falar isso para ti, porque eu tive o meu mestre aí, que é você, a vida toda eu vendo como você fazia esse evangelismo relacional. Só que minha grande dificuldade é o seguinte, é quando que eu falo de Deus, tá entendendo? Por exemplo, quando assim, eficazmente, logicamente, e não impondo e tal, como é que tu sabe que a pessoa... Quer dizer, eu não tenho esse feeling, eu acho, de saber quando é que eu posso apresentar, entendeu? Para ti é muito fácil, tem pessoas que têm mais facilidade. Eu acho assim, eu acho que eu me amarro muito. Eu não vou um passo adiante. Eu fico muito aqui, eu não vou adiante, não preciso fazer para o reino, entendeu? Então, é isso que eu queria dizer, entendeu? Ô, Sandra, eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, tá? E eu confesso que não é tão simples assim, porque muitas vezes eu tenho essa dúvida. E aí, tá no ponto, né? Já posso chegar com a mensagem, já posso falar, ó, você precisa tomar uma decisão por Jesus e tal. Mas aí eu creio que, assim, a primeira coisa é a questão da oração. Se a gente está orando e pedindo essa direção a Deus, ele mostra pra gente. E a gente tem esse feeling, é mesmo que você falou, é um feeling. Você chega lá e fala assim, meu, quer saber? Eu acho que já deu a cota, eu já posso chegar e falar. E a questão é como falar,
Tá? Então, sim. se você falar numa boa e a pessoa não está pronta ainda, ela não vai fechar o filtro com você, porque você já desenvolveu o relacionamento. O problema é quando você chega de cara e que nem lembra o exemplo que eu dei aquele dia do meu amigo que falou que o outro lá, que era católico e usava santinho no chapéu, ia queimar no inferno e tal. O cara fecha o filtro. Se você chega assim, ó, se você não aceitar Jesus agora, você vai queimar no inferno. O cara fecha o filtro, fala, não estou pronto, também não falo mais com você. Né? Agora, quando você chega e fala, então, fulano, olha, eu acho que você está pronto para dar um próximo passo. Sabe qual é esse passo? É você tomar uma decisão para Jesus. A gente vem conversando sobre isso, você tem demonstrado um interesse, eu sei que você tem dúvidas ainda e tal, mas olha, o próximo passo agora é você tomar uma decisão. Vamos fazer uma oração agora, tomar essa decisão juntos? Vamos lá, eu te acompanho. Sim. Né? Sim. E a pessoa vai falar assim, não sei, eu estou pensando ainda. Não, beleza, então continua pensando, continua orando por você, daqui uns dias a gente conversa de novo. Sim. Mas, assim, é muito, muito de boa, muito, sabe, tranquilo, sem pressão. O problema é quando a gente chega na pressão, não, você tem que decidir agora, igual vendedor de consórcio, vendedor de enciclopédia, né, antigamente. Se não fechar agora, você perde desconto. É assim. A gente não pode ter essa atitude com as pessoas, né? Porque ninguém gosta disso, né? Ninguém. Todo mundo, se eu chegar para você, você tem que decidir agora, senão você perde. Aí você já fecha o filtro. Verdade. Então, é ter esse feeling e ter a tranquilidade de falar para a pessoa, olha, eu creio que você está pronto. Vamos ter vamos dar espaço, né? Sim. Vamos Tá, ir além. Concorda comigo, Saulo? Você acha que é isso? Tem algo mais para falar sobre esse tema aí, Saulo, Serjão, os especialistas aí na área? Eu sempre falo assim que na dúvida você fala de Jesus. Né? Sim. Mas nós estamos tratando aqui, pelos exemplos, de um evangelismo relacional. Então, um evangelismo que leva um certo tempo. Eu queria colocar mais uma pilha na cabeça de vocês vão entender o porquê. Certo? E é uma pilha mesmo, tá? Então, a Bíblia fala que todo mundo vai ser salvo? Ela não fala isso, certo? Ela não fala isso mesmo. E é trágico que eu vou falar para vocês, mas é verdade. Nós não vamos sempre pregar para a salvação das pessoas. Embora nossa intenção e nossa mensagem seja de salvação, muitas vezes nós vamos estar pregando a condenação das pessoas. É verdade. Por quê? Porque as pessoas podem fazer uma decisão negativa em relação a Jesus. É verdade. Elas têm livre-arbítrio, né? E aí essa decisão negativa leva ela para um lugar que nós acreditamos que não seja bom. Certo? Então, assim, mas Saulo, que coisa trágica, não fui eu que criei as regras. Não fui eu que criei as regras. E tem uma imputação de responsabilidade na gente. Quando a gente vê lá o profeta Jeremias, ele diz assim, não, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, porque senão o sangue dessa pessoa vai ficar sobre minha cabeça. Se eu não falar e der errado lá na frente para essa pessoa, a responsabilidade vai ser minha. Certo? Agora, eu falando, eu vou deixar toda a responsabilidade na mão daquela pessoa. Porque, na verdade, é isso. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então, na dúvida, prego o evangelho. Então, hoje eu fui entregar um documento numa construtora, que está cerrando os trâmites finalmente aqui, e a menina falou uma frase, e eu percebi que na frase dela ela estava se formando em administração, eu percebi que na frase dela ela estava se formando em administração e não havia satisfação, havia alívio. E não é alívio por terminar o curso. Aí eu fiz, você queria ter feito outro curso, é? Ela a sua letra é bonita, que ela assinou um documento meu. Se você queria ser professora, eu queria fazer pedagogias. Então faça. Aí ela, você sabe que você é a segunda pessoa que fala isso para mim? Aí eu fiz, então você tem que estar muito atento às coisas que Deus está lhe falando. Porque ele já está usando uma segunda pessoa para isso. Né?
Então, assim, a gente tem que estar atento a pequenas coincidências, entendeu? Observar, uma pequena coincidência, fala de Jesus para a pessoa, Sim. entendeu? Fala de Deus, para ela ficar antenada, ó, Deus está prestando atenção em você, Deus está querendo falar com você, entendeu? Então, assim, e a gente tem que ter, mas assim, essa preocupação, mas e se eu pregar e a pessoa não escolher? Olha, Deus conhece o coração das pessoas, entendeu? Deus salvou o ladrão ali aos 46 do segundo tempo, estava na prorrogação, ele foi lá e salvou o cara, porque o cara reconheceu quem era ele. Então, nossa função é pregar o evangelho, certo? Na dúvida, fala. Se for relacional, você vai conhecer a pessoa o suficiente, fazer o que o Eli disse aí, com um jeitinho, conversando, apresenta o evangelho. Olha, bicho, não seria a gente estar conversando tanto tempo? Não seria bom a gente estar aprofundando o seu relacionamento com Jesus agora? Não, acho que não é para mim, não. Não, tá bom. Então, depois a gente conversa sobre isso. Desculpe eu ter falado sobre isso. Vamos pensar mais nesse problema aí. Pega uma tangente para não fechar o filtro, né? Mas não perca uma oportunidade. Sim, exatamente. Eu acho que até a gente pode acrescentar um ponto aí, né, no semeando oportunidades, eu estar atento, que eu falei no começo, mas não botei no handout. Acho que a gente precisa manter esse nível de atenção o tempo todo, né? Eu lembro uma vez, Carla, lembro quando a gente estava na fila do banco, eu não lembro exatamente mais como é que foi a parada, né? Mas na fila do banco, eu vi assim, era lá no Banco Mercantil de São Paulo, né? A gente morava lá no centro ainda, e eu vi um camarada assim, meu cara estava com um semblante de aflição e de tristeza, né? Assim, sei lá se o dinheiro não ia dar ou o que era, mas assim, eu senti claramente que eu tinha que falar alguma coisa para aquele sujeito. Sim. Né? E então, é o que eu falei no começo, Deus vai colocar pessoas assim na nossa frente. E se a gente orar ainda, falar, Deus, oportuniza, coloca, ele vai colocar. Só que a gente tem que estar atento. Você tem que estar esperto, né? Tem que estar ligado. Porque as pessoas estão indo e vindo e às vezes a gente não está vendo. Né? A gente está preocupado demais com a nossa conta que eu tenho que pagar ou a falta do dinheiro que tem na minha conta. Eu não estou vendo o cara do meu lado que às vezes está pensando em suicídio, às vezes está pensando em bobagem. Sim. Né? Sim. Eu conversei com uma pessoa essa semana, né, Carla? Você conversou, né, com um bombeiro, né? E falou, como é que é o índice lá que ele falou? Por dia. Então, a Carla conversou com um bombeiro essa semana que falou que eles têm atendido aí de 2 a 3 suicídios por dia. Ai, que horror. Aí em Londrina? Meu Deus. Na região, e assim, na região, detalhe, na região rica da cidade. Nossa. Na região rica. Não é na periferia, é aqui na região rica. Nossa. São pessoas que estão desesperadas, né? E às vezes a gente tromba com uma pessoa dessa e a gente pode comunicar alguma esperança para ela. Mas vamos lá, quem mais? Quem mais quer falar? Aí for falar uma dúvida, o Saulo falou no momento assim que você já vem falando com a pessoa e você chama para tomada de decisão, né? Mas a minha dúvida mesmo é como começar. Se eu falo um versículo, se eu declaro o amor de Jesus, assim, como? Qual seria uma estratégia para introduzir o assunto? Você diz o começo, o comecinho de tudo, assim, o começo da conversa? Posso falar, Eli, para ela? Pode. Para ela, para todos, né? Para Sandra, eu vejo assim, Sandra, eu tenho uma experiência no sentido seguinte: Deus é um Deus que quer se relacionar com a sua criação, certo? E Deus hoje ele fala através de nós. Então a primeira coisa que eu sinto é que nós precisamos ter um depósito. A palavra tem que estar constituída em nós. Por quê? Por causa das oportunidades. Segunda coisa, a oração. Tem muitos exemplos na Bíblia que que o profeta conversava, mas ele estava no seu interior
em oração, estava invocando o nome do Senhor, né? Isso é importante. Outra coisa, nós temos necessidade de falar. O ser humano tem uma necessidade brutal de falar. E, às vezes, nós não precisamos falar muito, Sandra. Né? Viu, Simone? Você não precisa falar muito. Se você deixa a pessoa falar, é muito interessante isso, porque daí você, no espírito e na oração, você pode identificar o que ela precisa ouvir. Aí você não vai jogar pérola a porcos. Você vai jogar uma palavra constituída, liberada pelo Espírito Santo, do teu interior para dentro dela, e aí os véus são rompidos, e aí sim, Deus tem um poder e autoridade naquele momento ali, sabe? E daí você vai ver que o desenvolver esse relacionamento vai ser algo muito mais suave, muito mais fácil, sem a gente, inclusive, até estar sofrendo, né? Porque, ai de mim se não pregar o evangelho, ai... Sim, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas é aquilo que eu até falei na semana passada. Um planta, né? O outro rega, mas o crescimento vem de Deus. E aquilo que o Saulo falou, olha, a responsabilidade eu lanço, a decisão é sua, né? Mas eu acredito que quando as pessoas estão na nossa frente, precisam de nós, Deus tem um propósito sempre nisso, sabe? Então, eu não sei se ajudei, mas a minha experiência tem sido essa, né? As pessoas querem falar. E o grande problema hoje que eu vejo, sabe o que é? É que por causa desse desabafar que as pessoas querem, aí as reuniões vultuosas de muita gente, onde é que tem? É no bar no final da tarde, né? Aí fala, se alegra, mas não é a palavra que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. É esse falar que eu estou falando. Não é, sabe, desabafar, eu mereço, agora eu mereço, ou, né, hoje é sexta-feira, eu mereço, e vai. Mas, né, isso é importante. Amém. Então, só complementando, Sérgio, concordo em gênero e grau com você, mas uma coisa importante também é o testemunho, né, que a gente falou lá atrás. E por testemunho, eu não tô, de novo, né, aquele capítulo lá, não é o testemunho ensaiado, não é aquele testemunho decorado, mas eu acho muito legal isso que o Sérgio falou, de você ouvir. A maioria das pessoas precisa ser ouvidas, e nada, gente, é muito eficaz quando você fala, olha, puxa, eu passei por uma situação parecida, ou isso aconteceu na minha vida, ou foi assim, foi assado, e Deus agiu de tal maneira na minha vida. E aí você introduz o evangelho através da sua experiência. E a sua experiência é algo inquestionável, porque é a sua experiência. Então, quando você fala um versículo, né, que você memorizou, que é importante a gente decorar e ter os versículos e saber, mas a pessoa ainda pode falar, mas eu não acredito na Bíblia. Agora, quando você fala, olha, o que Deus fez na minha vida, foi isso. Ela não pode virar para você e falar assim, eu não acredito que Deus fez na sua vida. Porque é o que fez na minha vida. Então, assim, é a minha vida. Quer dizer, essa é a minha experiência. E isso ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. É o que eu vivi, né? Então, por isso que a gente bateu bem forte nessa tecla do testemunho. Mas, e isso que o Sérgio falou é algo que eu faço muito, tá? Muito, 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 essa questão da oração. Direto, gente. A pessoa chega e fala, quero falar com você. Eu já começo a orar. É uma prática muito comum para mim, é tão comum que eu nem lembro de falar muito sobre isso, porque se a pessoa fala, quero falar com você, eu já começo a orar, porque eu já peço, Deus, me dá uma palavra de sabedoria. Aquilo que Paulo falou agora há pouco, né, que a gente tem que ter sabedoria para falar com as pessoas. Né? Sabedoria. E aproveitar as oportunidades. Então, como que a gente vai ter sabedoria e aproveitar as oportunidades? Orando. O primeiro tópico de hoje, né? Orar. Tá bom, Simone e Joyce? Tá claro? Alguém mais? Alguém mais? Olha lá, Colossenses 4:5, né? Detalhes com sabedoria para os que são de fora. É o último que eu postei ali. Que a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Tá aí, Simone. Li. Oi.
E quando você tem uma pessoa, conhece uma pessoa que já participou de igreja, às vezes já foi até batizado, mas desviou, se afastou, é certo a gente dizer, aí de repente essa pessoa se encontra com a gente começa a falar e a pessoa volta a se interessar. Eu estou evangelizando também, apesar dela já ter ouvido, já ter vivido alguma coisa. Então, Cássia, aí a questão Como é, essa com pessoa, será que essa pessoa teve uma experiência com Deus, de Sim, eu penso conversão, ou ela teve uma experiência com uma igreja? Porque, infelizmente, tem muita gente que está na igreja que não tem relacionamento com Deus. As pessoas confundem muito isso, tá? Vida na igreja com vida com Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que passa a vida dentro da igreja e não tem vida com Deus. Então, às vezes tem que começar da estaca zero. E às vezes você tem que chegar e perguntar para a pessoa. Qual que é a tua experiência com Deus, de verdade? Né? Porque outro dia eu vi um post aí, Sabedoria de Facebook, que eu achei muito interessante, até gravei, que falava assim, só que era em inglês. Eu até ia repostar, mas estava em inglês, depois eu traduzo, acabei esquecendo. Mas o post era assim, me fale do Deus que você rejeita, porque talvez eu também o rejeite. Então, você entende a ideia? Então, às vezes a pessoa, na verdade, ela não abandonou Deus, ela abandonou uma determinada religião, uma determinada igreja. Talvez ela nunca conheceu Deus. Então, isso é importante discernir, é importante entender. Tá? Até para você ter essa sabedoria que Paulo fala para conversar com a pessoa e para não lançar pérolas aos porcos, né? Porque senão, às vezes, também a gente fica insistindo em alguém que não tem compromisso, que não está afim. Né? Ou, às vezes, alguém que precisa ser insistido porque não teve uma experiência boa com uma igreja. E aí, no momento que a pessoa se decide, né? Agora vamos colocar no geral, né? A pessoa decide que ela vai aceitar Jesus e tudo. Aí é nesse momento que eu vou convidar a pessoa ao discipulado. Exato. Ela tomou uma decisão, ela precisa ter algum tipo de acompanhamento. Ela precisa ter algum tipo de discipulado. Que aí é o tema daquele outro workshop que a gente deu lá atrás, né? Então, a gente precisa estabelecer um estudo, um momento de oração. Ela tem que ser acompanhada por algum tempo. Ela é um bebezinho na fé. Se você deixar um bebezinho aí por conta, vocês que são mães, né, vocês sabem o que acontece. Não vai dar certo. Coisa boa não sai. O bebezinho na fé é a mesma coisa. Ele precisa por algum tempo, e não é pouco tempo, gente. Esse que é o problema. Não é pouco tempo. Às vezes a gente acha assim, eu li o livro de João com a pessoa e pronto, tá ótimo, acabou, passa a régua. Não. Quanto tempo o bebê precisa para conseguir ser autônomo? Quantos anos? Né? Então, às vezes, a gente presume muito rápido, fala assim, eu fiquei com a pessoa 2, 3 meses, ela está pronta. Ela não está pronta. Ela teve a vida inteira andando numa direção e agora ela resolveu mudar de direção, ela precisa de ajuda. E a gente tem que ter paciência. Paulo fala, tende paciência com os que não creem. A gente tem que ter paciência, tem que insistir, né? Então, sim, você está certo. Ela tomou uma decisão, eu quero seguir Jesus, beleza. Vamos fazer um discipulado, vamos entrar num grupo. Se eu não posso discipular, vou procurar alguém que possa. Talvez eu não esteja num momento bom para discipular alguém, mas eu vou achar alguém que esteja, que possa me ajudar nisso. Ou vou colocar num grupo lá de mulheres, ou no grupo dos homens, né? Ou no grupo do Saulo, ou no estudo. Enfim, a gente tem que achar uma maneira de encaixar essa pessoa num grupo. Porque se ela ficar solta, ela vai ter muita dificuldade. Porque ela já vem tendo muita dificuldade. Né? Eu não sei se eu vou fugir muito do assunto, mas e o batismo? Assim, como é? A gente no discipulado vai falando sobre isso e aí, num determinado momento, a pessoa se decide? Isso é uma curiosidade minha agora, algo que me ocorreu. Não, o batismo, ela pode ser batizada no momento que ela tomou uma decisão e ela quer seguir Jesus. O batismo é uma pública profissão de fé. É uma declaração pública de que ela decidiu seguir a Jesus. E significa, estou morto para o pecado, ressurreto em Cristo. Por isso que a gente mergulha a pessoa. Simboliza a morte para o pecado, a ressurreição em Cristo. Né? Vida em Cristo. Então,
Eu sou da seguinte opinião, tá? Mas aí não falo como profeta, essa é a minha opinião, de que o batismo ele é muito importante para dizer para as nossas almas da nossa decisão, para marcar uma decisão. Ele é um marco. Então, eu não vou espiritualizar a coisa que quando você batizar vai acontecer isso, aquilo, não. Mas é o marco da decisão. É aquele momento especial em que você declarou publicamente: essa é a minha decisão. Por isso que eu sou muito favorável a fazer o batismo, assim, decidiu, quer seguir a Jesus, é a sua decisão, a gente vai lá e batiza. Que era o modelo apostólico, né? O modelo de Atos, que você vê na Bíblia o tempo todo. Você não vê na Bíblia, não, faz 2 cursos primeiro de catecúmenos e aí batiza. Não, decidiu, batiza. Está arrependido da sua vida de pecado? Estou. Quer seguir Jesus? Quero. Reconhece Jesus como Senhor e Salvador? Reconheço. Então, vamos te batizar. Pega uma poça aí, mergulha o cara na poça e pronto. Mas posso falar? Posso falar sobre esse assunto? Porque eu acho que eu acredito que é bem pessoal. Porque aqui em casa aconteceu assim. A gente decidiu, eu e a Mariana nos decidimos por batizar, mas o Sandro não quis. Ele falou para mim: não acho que é o momento, não me sinto no momento. A gente não insistiu, não falou nada. Aí passou um tempo, foi uma decisão muito pessoal dele. Ele falou: agora eu quero. Então, eu acredito que o batismo é mais uma decisão pessoal mesmo. Sim, sem dúvida, mas é pessoal mesmo. Mas o que eu digo, assim, é o que eu falei ali agora há pouco, a questão de não dificultar. A igreja, tem igrejas, não a nossa, mas há igrejas que dificultam, porque vão existir um curso, outro curso, discipulado, que a pergunta da Cássia foi: tem que fazer o discipulado para batizar? Não. Você tem que ter uma decisão para batizar. Mas a gente não obriga ninguém a batizar, a gente não força ninguém a isso, a pessoa decide. Mas a gente também não põe dificuldade. Eu creio que, assim, ao meu ver, tomou uma decisão, quanto antes puder e quiser, melhor. Para não ficar adiando, porque enquanto você está adiando a questão do batismo, de certa forma, você está adiando assim, você fala: não, eu estou testando esse lance ainda. Né? Você meio que está criando uma margem, consciente ou inconscientemente. Então, o batismo, não, eu decidi e vou fazer isso publicamente. Por isso que a gente fala: a pública decisão de fé. É botar a cara para bater mesmo. Falar. Em alguns países você morreria por fazer isso. Né? No Brasil, não. Mas tem lugar aí no mundo que o cara tem que fazer isso meio que escondido, só na comunidade dele. Igual o testemunho, acho que foi o Saulo que contou, né, dos soldados. Né? Foi você que falou dos soldados ou foi o Juliano? Acho que foi o Juliano que falou, né? O exemplo lá dos soldados, né? Os soldados invadem lá uma reunião de oração, tudo armado, dá um monte de tiro. E quem for cristão, quem declarar Jesus aqui, quem não negar Jesus vai morrer. Aí um monte de gente foge, ficam alguns, falam: não, a gente morre, mas não nega. Aí eles abaixam as armas e falam assim: bom, queremos nos juntar a vocês. Mas antes a gente queria ter convicção do compromisso de vocês. Né? Então isso é lindo, né? Você fala: pô, um negócio, não sei se é verdadeira essa história ou não, mas é maravilhosa, mesmo assim. Então, o batismo é isso, é você declarar com convicção. Falar: não, agora botei a cara para bater. Quem mais? Boa noite, Fabrício. Está aí? Fabrício está mutado. Alguém mais quer comentar algo, perguntar, reclamar? Não, reclamar não. Se alguém tiver reclamação, reclama para o Juliano. Ele não está aqui mesmo? Manda suas reclamações para ele. Quer acrescentar alguma coisa? Saulo? Serjão? Todo mundo quietinho? Presumo que estamos bem. Pessoal, a gente vai, então, encerrar esse tempo, né? E glória a Deus porque a gente chegou ao final bem, e é um grupo pequeno, mas é um grupo comprometido. Eu creio que é assim que começa, quando a gente... Eu não sei se vocês já estudaram o gráfico do sino, né? Mas a gente vê quando a gente lança um produto, lança uma ideia, um projeto, você tem aí em torno de... deixa eu ver se eu lembro, são 30, 60, sobra 40, são em torno aí de 4 a 5% das pessoas que abraçam isso num primeiro momento. Né? Então, nós estamos na média. Tá?
nós estamos na média, nós estamos dentro do esperado. Nossa igreja tem aí em torno de 100 pessoas, temos tido ao longo desse grupo aí 10, 12 participantes, então a gente está até mais que a média, né? E é assim que a gente começa, contagiando um pequeno grupo, mas um grupo comprometido, que vai passar isso para frente, que vai fazer a coisa crescer, vai fermentar no bom sentido, né? E assim a gente vai contagiando os demais e vamos fazer crescer esse movimento, tá? Então, eu acho que a gente precisa ter um compromisso só, sim, de levar essa palavra adiante. Agora a gente tem esse conteúdo gravado, a gente pode estimular as pessoas para assistir, ou a gente pode marcar um outro dia para fazer tudo de novo, de repente no final de semana, né? Mas assim, não deixar morrer, porque essa é a missão da igreja. Foi para isso que a gente foi chamado, como indivíduos e como instituição. A igreja, a instituição, ela não tem valor algum se ela não for alcançar as pessoas. Eu tenho certeza que o Saulo concorda comigo, o Juliano concorda comigo. A razão da igreja existir, gente, é alcançar as pessoas para Jesus, né? Então, não é comprar prédios, não é ter CNPJ, não é ter dinheiro no banco, não é nada disso. É alcançar as pessoas. E tudo que a gente faz precisa ter essa motivação, né? Tudo que a gente fizer, seja a música, seja o que for, né? A motivação precisa ser essa, alcançar as pessoas. Então, vamos levar isso adiante, vamos continuar firme nessa missão, né? E divulgando aí para os irmãos esse conteúdo, mas também, assim, assumindo esse compromisso pessoal. Falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou à disposição, vou ficar esperto, vou ficar atento, vou semear oportunidades, né? Vou pensar no meu testemunho, vou pensar no testemunho, o grande testemunho. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, né? As pessoas precisam ouvir isso, elas estão desesperadas, elas estão morrendo, o negócio é sério e a gente precisa ter ousadia, parar de ter medo, falar o que precisa ser falado, né? Então, vamos orar por isso, vamos estar orando uns pelos outros, né, ao longo aí das semanas, pela nossa liderança, pelo nosso país. A gente está nesse momento de pandemia, todo mundo doido para voltar a reunir, né? E a gente fica aí nessas dúvidas todas, então vamos estar orando por isso também, para a gente ter sinalizações favoráveis, né? Os números melhorarem, para a gente poder estar junto quanto antes, tá bom? Saulo, você ora para nós, encerrando nossa reunião, nosso workshop. E a minha gratidão a todos vocês, Saulo, né, o Sérgio, Juliano, que ajudaram, né, que estiveram, a gente bolou tudo isso aí juntos, foi um tempo muito bom que a gente teve junto. Espero que a gente possa fazer outras empreitadas aí o quanto antes, tá bom? Deus abençoe vocês. Saulo vai orar para nós encerrando. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu nos chamaste. Tu nos chamaste, Senhor, nos escolhendo. Tu sabias um momento, Pai, porque Tu olhas no futuro e sabes daqueles que vão Te escolher. E te agradecemos, Senhor, porque Tua mensagem chegou à nossa pessoa. Te pedimos, Senhor, que essas mensagens gravadas possam abençoar, Senhor, outras pessoas no caminho do evangelismo. Que nossa comunidade possa se comprometer, Pai, a alcançar pessoas, a trazer elas para Ti, para que Tu restaures e ressalves. Senhor, obrigado por cada um aqui que participou. Obrigado, Senhor, por cada um que se dispôs o tempo a estar escutando de Ti, como alcançar outras pessoas. Sê conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, amém, amém. Isso aí, galera. Obrigado, turma. Amo vocês. Estou com saudade de todo mundo. Espero vê-los em breve. E sábado a gente tem Café 45 virtual, hein? 8h30 da manhã no canal da Missão, tá bom? Estão todos convidados. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.